certeza. E nesse ponto do posicionamento do Supremo, um aspecto que vale a pena destacar, inclusive que recentemente o próprio Alexandre de Moraes, no voto, ele comentou que quando a pessoa é contratada como pessoa jurídica, ela tem ali uma decisão, ela decide ser contratada como pessoa jurídica. E passa-se ali anos em que aquela prestação de serviço funciona, tudo certo. Quando termina, depois de 7 anos, ajuiza uma reclamatória trabalhista. E aí, num voto, o próprio Alexandre, o ministro Alexandre menciona que se deixou de fazer sentido, então devolve todos os benefícios que tu teve ali ao longo desses anos. Devolve os impostos que tu recolheu de forma diferenciada. Então devolve, porque se você quer a relação, vamos ter a relação né, dessa forma. Está perfeito o voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Eu tive acesso a esse voto e nós aplaudimos muito, porque essa é a posição que tem que se tomar. Sou pena de nós chancelarmos o oportunista. Nada mais do que isso. E o Supremo, a partir desse posicionamento do ministro Alexandre, que seguramente é o posicionamento de quase todos os demais ministros, procura dar um breque, quer dizer, aceitou essa situação, tem a compreensão jurídica do que estava acontecendo, ela foi boa durante anos, por que deixou de ser boa? Né? Então devolva aqueles benefícios que você obteve. Está perfeita a posição. Isso muda, inclusive, um viés, e aí aqui também que é importante os nossos clientes ficarem atentos, que por mais que eventualmente a empresa esteja segura, então, de ter parte do trabalho mediante seletistas, mas querer contratar prestadores de serviço, talvez a própria sociedade não esteja pronta para isso. E quando a gente vê pessoas que não estão preparadas para isso, muitas vezes elas vão e acionam o Ministério Público do Trabalho. Como é que funciona ali? Mariana? E aí aqui até em conjunto com a Natália, porque nas últimas semanas, como a gente conversou a respeito de Ministério Público do Trabalho? Eu acho só, pegando um pouco o gancho, só fazendo um adendo a isso, vem a necessidade também da gente ter um contrato, né, de prestação de serviços, quando então vai se fazer esse tipo de contratação, um contrato robusto, claro, que a pessoa que esteja assinando entenda os regramentos, o que está sendo pactuado, né? Claro que isso não impede que depois da relação lá de 6 anos ela, vou lá entrar no seu trabalho, não impede, mas isso facilita muito, né? A nossa defesa, inclusive, enquanto advogados de empresa, a fim de demonstrar que a pessoa sabia que estava pactuado, que ela teve conhecimento daquilo que estava assinando, que não houve coação, né? Então, só fechando esse parênteses que eu acho importante, né? E quando se desvirtua, então, né, muitas vezes acontecem denúncias no Ministério Público do Trabalho, né, em que se for feita uma fiscalização, o Ministério Público for atuante, verificar que de fato estão se mascarando a relação de emprego, que na verdade, ao invés de uma relação de pessoa jurídica, de terceirização, de fato era uma relação de emprego, né, o Ministério Público então vem atuar, né, como fiscal da lei. E aí eu acho que a Mariana pode trazer bem as consequências, né, dessa atuação. E até mesmo porque uma vez provocado, o Ministério Público do Trabalho ele tem o dever de investigar. Então, é claro que assusta os empresários que se deparam com uma notificação e ficam completamente receosos, porque é algo que é uma situação que ninguém quer conviver, mas o Ministério Público ele tem esse dever. Então, por meio de denúncias é possível provocar. Hoje em dia, com a internet, a gente tem um acesso muito facilitado, então se um colaborador, um prestador de serviço se mostrar insatisfeito, ele provavelmente vai procurar o Ministério Público do Trabalho, que vai instaurar uma notícia de fato, ou de ofício vai instaurar um procedimento de fiscalização, se tiver ali elementos mais robustos, vai fazer um procedimento preparatório, então ele vai se movimentar no sentido de investigar e se concretizado ou havendo indícios, isso pode avançar para um inquérito civil. E inquéritos, de um modo geral, é difícil precisar o tempo que eles duram. Então, muitas vezes, os clientes e até conhecidos acabam tendo que conviver com esse procedimento durante anos,
justamente porque enquanto o Ministério Público não estiver seguro dos documentos, e aí aqui a gente traz outro alerta para os nossos clientes, a gestão documental. Não adianta a gente fazer o procedimento perfeito se a gente não gere bem os nossos contratos, se a gente não escreve bem os nossos contratos, porque o Ministério Público do Trabalho ele vai fazer diligências documentais, então ele pedirá esses documentos, mas também ele irá confirmar, e aí um outro alerta aos nossos clientes, que não adianta o que está no documento não se materializar no mundo real, porque eles fazem diligências, eles ligam, marcam audiências, então são situações que fazem parte dos procedimentos de um modo geral. E é claro, quando essas situações acontecem, a gente quer responder e levar esses procedimentos ao arquivamento, mas a gente também sabe que nem sempre isso é possível e as consequências são bem severas.